Nas entrelinhas de hoje, discute a arte. A importância do teatro na vida e na sala de aula. ESAG teve no ano passado projeto de extensão na área do teatro. Começa agora mais um programa Nas Entrelinhas, um programa do curso de Administração Pública da ESAG, comigo, Samantha Buglioni. E comigo, Enio Luiz Espanhol. Para quem quiser fazer contato conosco, o e-mail é nasentrelinhas.esag@gmail.com. Professor Enio. Ontem, a UDESC e a ESAG incluída fervilharam novamente com a presença de muitos alunos. É o reinício do ano. E começa com toda a corda, vários projetos, e hoje o programa fazendo uma discussão, digamos assim, um tanto romântica, artística. Como é que a gente define isso, professor? Pois falando da vida. Falando da vida. Então, que tal começar com o exilado brasileiro de 1843, Gonçalves Dias? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que eu não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Esse programa não é fraco. Bom, eu diria que uma das coisas que, ao menos eu estou convencida, que muda as pessoas é a arte, professor Enio. A arte tem a capacidade de mudar. De nos mudar. Eu acho que isso é fundamental. E temos duas pessoas presentes hoje para participar do programa, para discutir conosco. Professora Aline Santos e o Renato Greck. Isso. Então, talvez a gente possa começar com essa questão, né? O papel da arte na nossa vida. O que é a arte para ti, Aline? Professora Aline? Então, a arte, para mim, é uma... Que eu sou leiga, né? Vou começar, né, a deixar claras as questões. Eu sou professora no curso de Administração Pública da ESAG. Então, meu contato com a arte não é um contato, vamos dizer assim, acadêmico, profissional. É um contato mais de apaixonada, né? E eu acho que a arte é uma forma de você se expressar, de você enxergar o mundo e de se mostrar, mas não das formas ditas convencionais, né? Não das formas através, né, daquilo que a gente normalmente utiliza. A arte, ela faz uso, né, da pintura, da escultura, do teatro, da música, para mostrar sentimentos, sensações, indignações, enfim, com um olhar do artista. Então, eu entendo a arte como uma forma de se colocar no mundo. Renato Greck, o que é arte? A arte, para mim, a arte, eu acho que, como a Aline disse, é essa expressão, mas é uma expressão de criatividade e que o ser humano nasce com ela. E eu acho que a gente, com o passar da infância, a gente vai meio que perdendo, né, essa criatividade, essa expressão que a gente quer passar para o mundo, desse ser criativo. E algumas pessoas escolhem esse caminho para seguir para o resto da vida, assim, né? E acho que quando a pessoa escolhe a arte como profissão mesmo, é um desafio para ela, porque ela vai ter que enfrentar várias barreiras, tanto da família, ou de colegas, ou mesmo da sociedade, de que arte, sim, é uma profissão. E eu acho que é uma profissão muito, muito certa, assim, para a sociedade, pelo fato de abrir essa mente e mostrar esse ser criativo. Tu fizesse essa escolha, né, Renato? Eu fiz essa escolha. Eu fiz a escolha da arte através do teatro, né? Que é essa expressão que usa o corpo, que usa
o ser humano como essa forma de expressão, de passar para os outros o teatro. Vocês acham que hoje, assim, no Brasil, a gente vive um tempo de um certo empobrecimento da arte, ou seria o contrário? Seria uma efervescência de outras formas de arte, de expressão? Porque às vezes eu fico pensando, assim, sendo bem objetiva, será que aquelas músicas, assim, que fazem sucesso da noite pro dia, isso é arte ou isso é alguma outra coisa? Não sei, eu estou falando também como leiga, professora Aline. Eu vejo assim, às vezes você tem um apelo tanto comercial de algumas produções e que é feito a partir da leitura do que cola na população. Então, as pessoas, elas também têm um desejo de uma coisa meio rápida, assim, né? Uma música estilo fast food. A gente olha assim, se eu vou olhar, por exemplo, lá da gastronomia, isso também, né? A gente observa alimentação rápida, informação rápida. As pessoas querem as coisas de uma forma muito rápida, sem ter esse processamento mental, que é uma coisa também que é, de uma certa forma, confortável para o exercício mental, mas não necessariamente saudável, porque a gente não faz muito esforço, né? Processa aquela informaçãozinha rápida e se contenta com aquilo. O que eu acho que às vezes é é meio perigoso, né? Um sintoma, então, no nosso tempo, assim, de não... Eu acho que é mesmo esse sintoma dessa sociedade contemporânea, assim, dessa comercialização, de que tudo é um produto, de que tudo tem que vender, né? Essa coisa mesmo da arte, de qualquer tipo de arte ser comparado a um produto, né? Tudo é arte de rua, e então é um grafite, vamos pegar esse grafite e vamos levar dentro de um museu, vamos vender essa arte de rua, né? Então, eu acho que, por exemplo, através do teatro, quando o teatro vai pra rua, eu acho que essa barreira é um pouco quebrada, assim, né? Porque é meio que uma invasão das pessoas na rua e, enfim, e daí não se torna tanto um produto, mas é uma coisa meio difícil de lidar, né? A arte como produto. De fato, né? Porque a gente tem a sociedade, ela tem um perfil muito consumista, né? Então, essa angústia por consumir também faz com que se tenha maior oferta de produtos de vários tipos. O que parece meio estranho, porque a arte é uma coisa de se contemplar e não de se consumir, é outra coisa. Não de se comprar. Não de se comprar, né? O Renato dizia uma coisa no início que me encucou um pouco. Ele dizia que a arte, claro, generalizamos, não falamos especificamente do teatro, que a arte vem de nascença. Então, a ideia assim de que vem da natureza. E aí eu acho que a arte ela é construída, ela é lapidada no decorrer do processo de vida. E eu queria te fazer a pergunta, talvez tentando explicar um pouquinho melhor o que você queria dizer exatamente com isso. E depois, se o teatro especificamente é coisa de especialista, e dá para sobreviver com o teatro aqui? Então, na relação ali que eu coloquei da arte, de que o ser humano nasce com esse... Não com a arte, mas com o criativo, né? Assim, com o de fazer algum trabalho manual, de pintar, de mesmo de ter a sua própria opinião, né? De ter, eu não aceito isso, eu penso assim, não penso assim. Eu vejo, né? Eu, pessoalmente, que tô falando por mim, que a gente é meio que um pouco lapidado talvez pela educação, pela forma de ensino que hoje acontece aqui no Brasil e em que outras escolas no mundo, até mesmo algumas poucas aqui no país, têm uma forma de ensino diferente. Eu vejo nessa forma, não de arte, de eu vou virar artista, de que a pessoa nasce artista, mas que a pessoa nasce com um criativo. Potencial criativo. Isso, com potencial que vai se perdendo. E na outra pergunta que o Enio colocou, de especialista? Se eu acredito que sim, acredito não, né? Eu tenho certeza. Se eu escolhi isso, é porque eu tenho referências de que isso é possível. E não vai se tornar nenhum milionário, não vai, sei lá, ter muito dinheiro, mas vai ser feliz, assim. Eu acredito nisso e acredito que vou ter uma vida boa, assim. Que não vou passar fome, por exemplo. Muito bom. Eu queria saber da Aline. No ano passado, a ISAG teve um projeto de extensão que você coordenou sobre a questão do teatro. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que foi feito, o que tratou exatamente esse projeto. Então, o projeto que foi lançado ano passado foi o projeto de extensão ISAG em Cena,
que a ideia é formar um grupo teatral formado por pessoas da comunidade, da ESAG, servidores, alunos, professores e da comunidade em geral, né, aqui de Florianópolis, que tivesse interesse de formar um grupo que discutisse questões relacionadas à administração. Então, o Renato também trabalhou no projeto ano passado e a gente teve algumas surpresas muito agradáveis em ter no grupo muito mais pessoas da comunidade do que da própria ESAG em si, né, ou da UDESC. Então, foi bastante heterogêneo o grupo. E a ideia foi construir. Né, foi um ano de construção, de criar junto com o grupo pessoas que já tinham mais contato com teatro, outras que não tinham muito, discussões relacionadas ao mundo da administração. Nessa intenção, o grupo acabou caminhando para um teatro mais político. Então, a gente desenvolveu algumas esquetes, que são pequenas apresentações de duração de aproximadamente 5 minutos, que falam sobre a corrupção, que refletem muito essa questão da corrupção hoje em dia. E a gente teve como pano de fundo o mito da caverna, ou a alegoria da caverna do Platão. E esse grupo continua? Esse grupo continua, felizmente. Esse grupo continua. Hoje, sob a coordenação do Renato Greck e da Emanuele Weber. E os dois, eles vêm trabalhando conosco para desenvolver e aprimorar o grupo dentro de um trabalho ligado ao curso de artes cênicas, do qual o Renato e a Manu são alunos, fazendo a disciplina de estágio curricular na comunidade. Pensando, então, o teatro, a arte na extensão e na sala de aula. Então, na sala de aula, o Renato estava comentando agora há pouco sobre esse processo educacional, que ele é muito focado no modelo tradicional cartesiano e faz com que a gente desenvolva muito as questões relacionadas ao hemisfério esquerdo, que é o uso da racionalidade. Uhum. Então, você tem assim, o uso muito forte das ferramentas linguísticas e do uso, principalmente, racional-lógico como matriz de decisão e aprendizagem. O hemisfério direito, ele tem uma lógica um pouquinho diferente. Ele diz que a gente aprende, né, através de outras formas, através da música, através da expressão corporal, do teatro, do movimento, né, da imagem, do som. Então, a ideia de aplicar o teatro em sala de aula é fazer com que as pessoas usem outras formas de aprender e se desenvolver, que não somente aquelas pautadas pelo raciocínio lógico. Então, eu sou uma fervorosa simpática, né, do teatro em sala de aula. Acho que ele facilita muito o processo de ensino-aprendizagem e, claro, não é para todas as disciplinas, não é em todo o contexto, tem contexto, eu utilizo muito no curso de administração, mas, assim, para disciplinas e assuntos específicos que os alunos têm mostrado que acabam entendendo muito mais algumas questões, principalmente aquelas relacionadas à questão comportamental, através da prática do teatro, que em administração a gente chama de jogos de empresa, que são criações interpretativas a partir de realidades, né? Não, e faz sentido, né? Até porque um processo de aprendizado, ele está relacionado com uma ideia de sabor, de sabedoria, que tem todo o mesmo radical. Então, tu ter uma sala de aula só nessa linha lógica, esse modelo que a gente tem hoje, um atrás do outro, com aulas estritamente expositivas, não fica tão saboroso, consequentemente parece, né? Que o processo de apreensão dos conteúdos também fica mais pesado, denso. E nesse campo, a função política do teatro é muito importante. Por exemplo, historicamente, né? Se a gente vê o Brasil hoje, por exemplo, tantos movimentos contra a corrupção, vários problemas, como o teatro consegue expressar bem essas questões? Atrás de comédia, muitas vezes, historicamente, se a gente pega lá alguns movimentos das cidades, a polis, Grécia Antiga, Império Romano, todo o teatro como uma das ferramentas essenciais, né, de manutenção e construção da cultura. Que a partir do momento que você reconstrói uma realidade através da expressão cênica, os atores que estão ali interpretando, eles vivenciam aquilo.
Então, por exemplo, se eu em sala de aula desenvolvo uma encenação ou fora da sala de aula que fala sobre corrupção e eu me coloco como uma pessoa corrupta, eu estou refletindo naquele momento qual é a sensação, qual é o sentimento de um corrupto. E isso é muito forte. Claro. Tu consegue fazer links, eu acho, acredito, né? Algumas sinapses muito mais eficientes, né? De experimentar mesmo. Um processo de aprendizado que passa pela experiência. Eu acredito que isso é uma questão fundamental. Bom, Aline, o tempo do nosso horário esgotou. Eu só queria saber do Renato, para finalizar. É arte. Dizer muita coisa em pouco tempo. Assim, a tua percepção, né, como construção humana a partir do teatro, como a realidade, como vivência, como, sei lá, contexto de felicidade, de superação de dificuldades. Você encontra, você vê isso no teatro? Eu acho que sim. O teatro, eu e várias pessoas dizem que quando a gente escolhe teatro não tem como a gente separar muito da nossa vida, né? A gente pensa isso 24 horas e a gente vive, né? Final de semana, férias, a gente tá sempre querendo fazer. E isso o resultado disso, eu acho que a gente tem muito prazer no que a gente faz, né? E no que a gente leva para as pessoas. A gente se sente muito satisfeito. E quando chega nessas pessoas, e quando o público vem falar com a gente depois, ou quando a gente recebe algum feedback, eu acho que isso é o melhor presente que tem, assim, do que mais que entender, eu entendi isso, não entendi, mas alguma coisa que eu senti. Bom, professor Enio, Renato Greck, Aline Santos, discutindo hoje arte e teatro nesse programa de início de semestre. Semana que vem a gente retorna neste mesmo horário, neste mesmo dia. Bom dia a todos. Feliz semestre para todo mundo.